noite. Um primeiro aviso para todos. Já está disponível, melhor, vai ficar disponível quando terminar a nossa aula, a nossa atividade avaliativa 2. O que é a atividade avaliativa? Lembra que nós fizemos uma primeira atividade, que era a leitura de um texto, aí vocês fizeram uma resenha do texto sobre indignidade sucessória, na hipótese de abandono afetivo? Aquela ali foi a nossa primeira atividade do semestre, do bimestre. Hoje nós vamos ter uma segunda atividade, ok? Que está lá no Moodle. Então, a partir das 10 horas, essa atividade já vai ficar disponível para vocês lá no Moodle, para vocês fazerem. É a nossa segunda atividade avaliativa. Tá bom? Keline, pode falar. Ou não era? Até que dia? Sim, vocês vão ter até quinta-feira à noite. Eu ia deixar só até amanhã à noite, mas aí me lembraram que amanhã é feriado, não é? Então amanhã eu posso dormir até mais tarde. Mas vamos lá. Amanhã e quinta-feira, isso, amanhã é feriado, então até quinta-feira à noite vocês podem fazer a atividade avaliativa, tá bom? A outra atividade avaliativa da nossa disciplina, tá bom? É uma atividade valendo 1,5 ponto. 1,5 ponto. Agora, nós temos alguns alunos que não fizeram a prova pelo Avalia porque estavam com alguns problemas financeiros com a instituição e não tinham acesso ao Avalia. Então, essas pessoas que eu tenho a lista, ok? Essas pessoas que eu tenho a lista dos alunos que fizeram acordo financeiro com a instituição, esses alunos vão poder fazer a prova de sucessões do bimestre pelo Moodle, ok? A partir de hoje também, a partir de hoje, até sexta-feira à noite. Então, essa prova é exclusiva para aqueles alunos que fizeram acordo financeiro com a instituição, mandaram e-mail para o professor Perdigão, o professor Perdigão entrou em contato com os professores e informou o nome desses alunos. Então, exclusivamente para esses alunos que estão com acordo financeiro, ok? Eles poderão fazer a prova via Moodle. São as mesmas regras do Avalia. São o mesmo número de questões, são 20 questões, sendo 3 dissertativas, tem o mesmo valor dos pontos, questão difícil também do mesmo jeito, vai ter o mesmo prazo, começou a prova, não pode terminar a prova e continuar depois, não, você começou, tem ali o período para fazer a prova, ok? Vai poder fazer até sexta-feira à noite. Então, para os demais alunos, nós temos a atividade avaliativa, não é? A atividade avaliativa 2, que já está disponível, vale 1,5 ponto. E para aqueles alunos que mandaram um e-mail lá para o professor Perdigão, ok? Que tiveram acerto financeiro com a instituição, esses alunos vão poder fazer a prova pelo Moodle. Combinado? Alguma dúvida com relação a isso? Então, lembrem-se, os alunos, vocês todos, podem ir lá no Moodle e fazer a atividade avaliativa 2, que é a nossa atividade que vai compor a nota do primeiro bimestre. A primeira nota é a atividade lá da nossa leitura. A segunda atividade é essa que está no Moodle. Depois, eu vou somar com a nota da prova, que vale 7, tá? O professor Paes vai fazer uma conta lá gigantesca para a gente, para saber quanto que é a sua nota, mas se você tirou 10 na prova, você ficou com nota 7 daquela prova no bimestre, ok? Nós vamos fazer uma regrinha de 3 ali para saber a nota de todo mundo. Lembrando que a prova feita no Avalia valia 7, tá bom? E essas duas atividades avaliativas valem 1,5 ponto cada um, tá bom? E aqueles alunos que estão com problema, e meus sentimentos para o Alan e para a família dele, tá? Meus sentimentos.
Ok, Carlos? Fale para ele. Então, para esses alunos que te fizeram o acordo financeiro, a prova está disponível, tá? Ok? Ah, professora, eu fiz a prova, mas eu não fiz a atividade avaliativa. Eu vou poder fazer depois? Não. Ok? Não vai poder fazer depois, não. Você tem o prazo, atividade avaliativa para todo mundo, até quinta-feira à noite, e quem vai fazer a prova, aqueles casos específicos, até sexta-feira à noite. Combinado? Falar em prova, vamos começar com a prova, não é? Vamos começar com a prova. Na nossa prova tinha um erro, não é? A Maria era a Joana. E a Joana era a Maria, não era a amante, não era alguém, a professora que estava na hora de fazer a prova, é que na hora de colocar a Joana, esqueceu de mudar o nome da Maria. Mas eu vi que muitos, tá? Não tiveram problema para responder a questão, responderam de forma bem tranquila, tá? E conseguiram responder. Outros erraram. E hoje nós vamos discutir as questões dissertativas. Eu ainda não tive acesso às questões objetivas, então eu não sei quais foram as questões objetivas que vocês fizeram, mas eu prometo que na próxima aula eu já vou ter acesso a essas questões. E hoje nós vamos responder as questões subjetivas, tá bom? Subjetiva. A primeira questão subjetiva, deixa eu abrir aqui um quadro, tá? É a do João e da Maria. Não é verdade? Do João, não. Olha só, a professora tá doidinha já, né? É do Mário e da Joana, tá? A primeira questão é a do Mário e da Joana. A professora tá já em ritmo de recesso. Né? A professora já está em ritmo de recesso. Então, não liguem, não liguem. Professora, nas questões objetivas, eu acredito que havia um erro, não sei, posso estar enganada. Mas então você ainda não teve acesso. Qual é o prazo? Já começou o prazo para entrar com recurso, tá bom, Kathleen? Então já pode entrar, ok? Se tiver um erro, eu vou observar, vou responder. E se tiver errado mesmo, eu vou cancelar. E aí isso vai cancelar para todos. Ok? E aí vai cancelar para todos. Tá bom? Ok? Ah, não temos as questões de... Não tem? Deve aparecer, tá bom, Maria? Eu vou ver direitinho nas mensagens que o professor Perdigão mandou, e aí eu vejo e aviso vocês, tá? Mas vamos responder as questões subjetivas? Essas eu já tenho acesso. Essas eu já sei quais foram. Ok? Vamos responder, então, as subjetivas e depois nós falamos das objetivas. Beleza? Então, o Mário e a Joana, tá bom? A Joana, então vamos colocar aqui a Joana. Joana, vulgo Maria, tá? Eles são casados pelo regime de comunhão parcial de bens e eles têm 2 filhos, tá bom? O Lucas e o Joaquim. Lucas, por sua vez, tem uma filha chamada Renata. Lucas faleceu no dia 10 do 1 e Mário faleceu no dia 20 do 1. Considerando que Mário tem um patrimônio total de 120 mil, integralmente adquirido na constância do casamento de forma onerosa, quanto caberão a Joana ou a Maria, né, a vulgo Maria, e a cada descendente de Mário? E aí você tinha que justificar a sua resposta, tá bom? Vamos lá, quanto que vai caber para Maria, para Joana, não é? Aquela que estava com o nome errado lá na questão. E para os descendentes do Mário. Vamos lá? Então, o Mário, ele era casado, não me pergunte que Mário, hein? Não, era casado com a Joana, ok? Então, o Mário, ele era casado com a Joana.
Desse relacionamento, desse casamento, eles tiveram dois, que fica mais bonitinho, né? O Lucas e o Joaquim. Não foi isso que disse a questão? Então, eles tinham o Lucas e o Joaquim. Bonitinho lá, o Lucas e o Joaquim. O Lucas, por sua vez, ele tinha uma filha de nome Renata, ingrata, tá? E o patrimônio do Mário durante o casamento foi de 120 mil reais. E nós vimos que o Mário e a Joana se casaram no regime de comunhão parcial de bens. Então, o que nós precisamos resolver agora? Quanto vai sobrar para Maria? Quanto que ela vai receber? Maria é herdeira? Ó, Maria, ó, gente, eu já tô, ó. Joana é herdeira? Joana é meieira? E os filhos de Mário, quanto que eles vão receber cada um? Então, nós vamos pensar, o casamento é em qual regime de bens? Regime de comunhão parcial de bens. Então, esse patrimônio que foi adquirido na constância do casamento, não importa, desculpa, não importa se ele está no nome do Mário ou da Joana. O que esse bem é? Não é do casal? Não é bem do casal? Então, quanto Joana vai receber dos bens que estão em nome de Mário? 60 mil. Mas Joana recebe porque ela é herdeira? Não. Joana recebe porque ela é meeira. E se ela é meeira e o Mário não deixou bens particulares, a Joana vai ser herdeira de Mário? Não. A Joana não vai ser herdeira de Mário, ela só vai ser meieira. Então, ela só vai ter direito a metade dos bens adquiridos na constância do casamento. Lembra que eu disse para vocês que isso era uma daquelas hipóteses que nós queríamos proteger os herdeiros? Porque senão, Joana, além de receber metade dos bens, ela também ia concorrer de igual com os filhos. Não cabe. Então, para evitar isso, o código estabeleceu que nos regimes de comunhão parcial de bens e comunhão total de bens, se o de cujos não deixar bens particulares, o cônjuge sobrevivente, ele é apenas meieiro. Então, o que acontece com a parte que cabe, tá? O que vai acontecer com a parte que cabe a Mário? Vai ser dividida para quem? Para Lucas e para Joaquim. Igualmente na proporção de 30 mil. Eu não faço distinção entre os filhos, não é verdade? Eu não faço distinção. Então, cada um vai receber 30 mil. Mas Lucas morreu. Quem recebe no lugar de Lucas? Renata. E Renata vai receber por quê? Porque ela representa o pai. É aquilo que nós chamamos de representação por estirpe. Então, a Renata, ela, por representar o pai, ok? Por ela representar o pai que já faleceu, ela vai receber os 30 mil, que caberia ao seu pai. É o que nós chamamos, então, de representação por estirpe. Então, quem são os herdeiros de Mário? Lucas e Joaquim.
mas Lucas representado por Renata. Joana vai receber 60 mil porque ela é exclusivamente meieira, ok? Meieira. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa primeira questão? Eu vi vários tipos de resposta. Eu vi que, além dos 60 mil, a Joana também iria dividir a herança com os filhos. Não, tá bom? Ela não recebe. Por quê? Ela só receberia se Mário tivesse deixado bens particulares, tá bom? Se Mário tivesse deixado bens particulares, aí sim, Joana poderia receber, tá bom? Não lembro, mas eu já corrigi todas as questões. Não, todas não. Ainda faltam a outra que eu vou falar agora, que eu ainda não corrigi de todo mundo. Mas essa questão especial eu já corrigi, tá bom? Essa eu já corrigi. Vamos atentar aqui agora para uma outra situação, tá? Outra situação. E se Mário e Lucas tivessem falecido ao mesmo tempo, como ficaria a herança do Mário? Mário e Lucas faleceram no mesmo acidente de carro. Eu não consigo distinguir quem morreu primeiro, quem morreu de novo. Como vai ficar a herança do Mário nesse caso? Maria vai receber a cota que lhe cabe a título de meiação. 60 mil, não é? Sobrou 60 mil do Mário. Quem vai receber os 60 mil do Mário? Quem vai receber os 60 mil do Mário? E aí? Joaquim. Por quê? Porque quando há comoriência, Mário não herda de Lucas e Lucas não herda de Mário. Então, Joaquim vai receber a herança sozinho. Fica sem nada, coitada da Renata, não é? Fica sem nada, sim. Por quê? Porque Lucas deixa de ser herdeiro de Mário. Logo, Renata não está recebendo por direito próprio, ela está recebendo por representação. O pai não recebe nada, sem pai e sem herança. Tá bom? Alguma dúvida, então, com relação à questão 1? Não? Vamos lá. Várias pessoas colocaram, e a Renata vai receber 30 mil. Mas não explicaram por que a Renata vai receber 30 mil. Tá bom? Não é para rir, mas é o que a lei determina, né, Maria? Não é para rir. Ela vai ficar sem o pai e sem a herança do avô. Tá bom? Isso é comoriência. Tá bom? Isso é comoriência. Tá? Vamos lá. Muita gente colocou que a Renata ia receber 30, mas não explicou o motivo. E a questão era para justificar. Eu queria que você justificasse a resposta. Outros alunos chegaram lá com umas contas que eu não entendi como que chegaram naqueles números. Então, depois, por favor, me explique como que vocês chegaram naquele valor, porque eu também não sei, ok? Eu vou mostrar para vocês a questão da prova da manhã, ok?
da questão da prova da manhã. A questão da prova da manhã foi bem interessante. Foi sobre irmãos unilaterais e bilaterais. Olha só o que diz a questão da prova da manhã. Bertolina, sem filhos, solteira e cujos pais são pré-mortos, tinha 3 irmãos. Susana, Amarildo, que eram irmãos germanos, Diogo, irmão unilateral. Amarildo faleceu em abril de 2020, vítima de Covid, deixando 2 filhos, Osmarzinho e Jacksonildo. Bertolina, coitada, contraiu Covid no enterro do irmão e faleceu depois de 20 dias na UTI. Ela não deixou testamento. E a sua herança líquida é no valor de 600 mil reais. E agora, como que vai ficar a herança da Bertolina? Como que vai ficar a herança da Bertolina? E aí, vamos lá, a Bertolina, ela deixou um patrimônio de 600 mil. Ela não tem filhos, ela não tem cônjuge, ela não tem ascendente mais, tá bom? Ela só tem 3 irmãos. Ok? Susana, Amarildo e Diogo. Amarildo, por sua vez, tem 2 filhos, o Osmarzinho e o Jacksonildo. Ok? Susana e Amarildo são irmãos bilaterais. E Diogo é irmão unilateral. Ai, agora que está aparecendo, não é? Não estava compartilhando, desculpa. Mas vamos lá. Oi, Maria. Só fiz aqui o desenho, ó. Bertolina, ela não tem pais mais vivos, ela não tem filhos, ela não tem cônjuge, ok? Ela só tem de parente 3 irmãos. Susana, Amarildo, que são irmãos bilaterais, e Diogo, que é um irmão unilateral. O coitado do Amarildo faleceu. Como que vai se dar a divisão dos bens da Bertolina? Lembra que eu falei para vocês que irmãos bilaterais têm peso 2? Então, a Susana vai ter peso 2, o Amarildo vai ter peso 2 e o Diogo vai ter peso 1. Por que isso? Porque Diogo, por ser irmão unilateral, ele vai receber metade do que caberiam aos irmãos bilaterais. 1 não é metade de 2? 2 não é o dobro de 1? Então, para facilitar a conta, Alailson, então, para facilitar a conta, como que nós vamos fazer? Então, Susana recebe 2, Amarildo 2, Diogo 2. Que quanto é isso aqui? 5. Então, é 600 dividido por 5, que vai dar 120 mil. Então, Diogo vai receber 120 mil. Quanto que é o dobro de Diogo? Quanto que é o dobro que Diogo tem direito? 240. Então, Susana vai receber o dobro, 240, e Amarildo também vai receber 240. É só fazer as contas, 240 mais 240, 480. 480 mais 120, 600.
Só que Amarildo faleceu. Se o Amarildo faleceu, mas ele deixou herdeiros, nós vamos ter a representação transversal ou colateral. Então, o Osmarzinho vai receber 120 mil e Jacksonildo vai receber 120 mil. Essa era a questão da turma da manhã. A de vocês estava bem mais fácil, não é? Não estava? Entendido, Alailson, do que se trata? Porque, olha, na sua conta aí vai dar 300 com 300, 600. Com mais 150, eu vou ter 750. A conta não fecha, porque ela só tem 600 mil. Ok? Então, essa foi a questão da prova da manhã. Beleza? Alguma dúvida com relação à sucessão de colaterais? Alguma dúvida com relação à sucessão de colaterais? Não? E aí, a segunda questão da prova era uma questão discursiva. Eu queria que vocês me falassem sobre o direito de representar na linha reta e na linha colateral. Na linha reta, eu só vou ter direito de representação nos descendentes. Então, somente os descendentes, eu vou, na linha reta, eu vou falar em representação, tá bom? Que é a representação por estirpe. É quando o filho representa o pai em uma sucessão. Que era o caso lá da filhinha do Lucas. O Lucas faleceu. Quem vai representar o Lucas na sucessão do pai, né? Do Mário? A Renata, direito de representação. Na linha colateral, eu só vou ter direito de representação ou representação transversal nos casos em que eu tenho os filhos dos irmãos concorrendo com o irmão, que foi o caso que eu mostrei para vocês da prova da manhã. O Amarildo faleceu. Então, quem vai representar o Amarildo na sucessão da Bertolina? Os filhos do Amarildo. É o que nós chamamos de sucessão transversal ou colateral. Então, a segunda questão era para falar sobre isso. E a terceira questão, tá? É um tema que nós trouxemos em sala de aula, que era a sucessão do cônjuge se ele concorrer, tá bom? Se ele concorrer com os descendentes. Lembra que o código ele vai falar que o que vai falar que o cônjuge nunca vai poder receber menos do que 1/4 dos bens. E aí, esse tema está pacificado na doutrina? Não. Nós tivemos uma decisão do STJ, mas nós ainda temos decisões diversas sobre esse tema. É quando nós vamos falar da sucessão híbrida. Quando eu tenho um cônjuge que não é pai, por exemplo, não é mãe dos descendentes da pessoa que faleceu. Ok? Então, nesses casos, muitos julgadores vão entender que não. O cônjuge, ele não vai entrar na sucessão, ele vai apenas entrar na meiação. E se ele entrar na herança, vai ser exclusivamente dos bens particulares. E ele vai receber igualmente entre os herdeiros. Outros vão falar que não, outros julgados não. Outros julgados vão falar a cópia literal do artigo. Não, o cônjuge sempre vai receber, se ele for herdeiro, dos bens que ele tem direito como herdeiro, ele sempre vai receber, no mínimo, 1/4 da herança. Tá bom?
Então, não é um tema que está pacificado. Vai ser pacificado quando o STF bater o martelo, tá bom? Num caso de repercussão geral, tá? Não vai ser nem lá num caso específico, vai ser num caso de repercussão geral, que aí vai ser erga omnes para todo mundo, e aí o STF vai bater o martelo e vai falar, olha, o cônjuge recebe igual ou não, o cônjuge, quando ele for herdeiro, então, daqueles bens que ele faz jus como herdeiro, ele sempre vai receber um quarto, no mínimo um quarto. Então, essa questão ainda está em discussão. Nós tivemos, sim, uma decisão do STJ sobre o tema, mas a discussão ainda não acabou. Tá bom? Vocês querem um exemplo disso? Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Imagine que o Zezinho tenha casado com a Mariazinha, tá? Vamos pegar aqui o Zezinho. Ele casou com a Mariazinha no regime de separação de bens, tá? Então, ele casou com a Mariazinha no regime de separação de bens. Vamos fazer o mais fácil, não é? Zezinho e Mariazinha tiveram 6 filhos. Não pensaram no meio ambiente, não é? Tiveram 6 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O filho 1, filho 2, não, vamos pelo A, né? Fica mais fácil. O filho A, o filho B, o filho C, o filho D, o filho E e o filho F. O Zezinho e a Mariazinha, eles casaram, então, no regime de separação de bens, e ele tinha um patrimônio de R$ 1 milhão. Tá bom, não tá? Tá bom. Esse aqui é o patrimônio do Zezinho. Zezinho morreu. Quem são os herdeiros do Zezinho? E aí? Zezinho morreu, ele é casado com a Mariazinha, tá bom? Ele é casado com a Mariazinha, ele teve 6 filhos com a Mariazinha, tá? Ele teve 6 filhos com a Mariazinha, ele morreu. Quem são os herdeiros? Mariazinha e os filhos. Então, uma corrente vai falar o seguinte: Mariazinha vai ser herdeira do Zezinho, e ela vai figurar aqui como herdeira. E ela vai receber que tanto da herança do Zezinho, a primeira corrente? Ela vai receber a mesma coisa que todos os herdeiros do Zezinho. Então, eu vou tratar todo mundo igual. Eu não vou fazer distinção. Então, a primeira corrente vai falar o seguinte: cada herdeiro do José, do Zezinho, e aqui eu incluo a Mariazinha, vai receber, então, uma quota à parte igual da herança, que vai dar 142 mil e uns quebrados. Tá bom? Então, a primeira corrente vai falar, olha, eu não faço distinção. Tá? Eu não faço distinção. Todo mundo recebe igual. A segunda corrente já vai falar o seguinte: a Maria não é mãe dos filhos? Então, a Maria vai receber, a Mariazinha vai receber 1/4, no mínimo, dessa herança. Então, ela vai receber, no mínimo, 250 mil. Os outros restantes da herança do Zezinho, o restante da herança do Zezinho vai ser dividido para os herdeiros, para os filhos. Então, cada filho vai receber, divide aqui por 6,
Cada filho vai receber 125 mil. Então, é isso que nós temos de discussão hoje em dia, tá bom? Uma corrente vai falar, olha, a Mariazinha, ela recebe igualmente com os filhos, porque ela é herdeira. E aqui é igual. Então, o filho A vai receber igual ao filho B, que vai receber igual ao C, o D, o E, o F e a Mariazinha. Cada um vai receber 142 mil. Já a segunda corrente, que vai ler vai ler integralmente, vai fazer a interpretação literal do artigo 1832, já vai falar o seguinte: não, a Maria, por ser a mãe dos filhos do Zezinho, ela vai receber, no mínimo, 1/4 da herança. 250 mil. O restante, aí sim, vai ser dividido para os filhos. Então, A vai receber 125, B vai receber 125, C vai receber 125, D vai receber 125, e E vai receber 125, e F vai receber 125. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Entenderam, então, essa discussão que nós temos na doutrina? Tá? Entenderam? Por que essa discussão? Porque a Mariazinha pode não ser a mãe dos filhos do Zezinho. E aí? E se ela não for a mãe dos filhos do Zezinho? Ela também vai receber os 250 mil? Ou ela vai receber 142 mil porque ela é herdeira igual a todos os outros? Tá? Então, por existir essa possibilidade de sucessão híbrida, nós ainda temos a discussão na doutrina e na jurisprudência. Tá bom? Questões dissertativas corrigidas. Questões não estavam difíceis. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Porque eu já corrigi. Ainda falta terminar de corrigir algumas questões de alguns alunos nessa última questão sobre o artigo 1832, mas amanhã eu prometo para vocês que eu termino. Combinado? Ok? Podemos continuar nossa matéria? Vamos continuar? Tá? Vamos continuar? Deixa eu fechar aqui. Abrir aqui o que... Na aula passada, nas aulas antes da prova, não é? Eu comecei a falar para vocês de testamento. E o que eu disse sobre o testamento? Eu disse para vocês que o testamento era um documento formal, mas, claro, nós vamos priorizar a matéria, o conteúdo do que as formas. Então, eu posso fazer um vídeo. Imagina, eu estou sendo perseguida pelos zumbis. Não é? Os zumbis invadiram a Terra. E aí eu faço um vídeo. Se você está vendo esse vídeo, é porque eu faleci. Faleci num ataque zumbi que vocês não acreditaram que estava acontecendo. Não é assim? Eu posso, então, num momento excepcional, fazer aqui o meu testamento. Mas se não for numa situação excepcional, não é? Eu tenho aquelas 3 formas de testamento ordinário. Testamento público, aquele que eu faço no cartório, não é? Com o tabelião. Testamento cerrado, aquele que eu levo para o tabelião as minhas disposições testamentárias e falo para ele: olha, tabelião, aqui estão as minhas disposições testamentárias. E o testamento particular, aquele que eu mesmo faço, posso fazer escrito, posso fazer datilografado, posso fazer digitado, que eu falo o quê? Que eu escrevo ali o que eu quero deixar, não é verdade? E 3 pessoas assinam.
E aí eu disse para vocês, quando nós estávamos falando lá de testamento, que existe um negocinho chamado legítima. O que é essa legítima? A legítima é uma proteção que a lei vai dar para os herdeiros necessários. Então, se eu tenho herdeiros necessários, quem são meus herdeiros necessários? Ascendente, descendente, cônjuge, não é? Então, se eu tenho ascendente, descendente, cônjuge, eu tenho que proteger a minha herança. Eu tenho de deixar 50% dos meus bens para esses meus herdeiros, ok? Que vão obedecer à sucessão legítima, que vão obedecer tudo que nós vimos lá no primeiro bimestre. O que eu posso dispor, então, os outros 50%, eu não disse para vocês que eu posso fazer o que eu quiser? Se eu quiser deixar só para um filho, eu posso. Se eu quiser deixar só para meus pais, eu posso? Posso. Se eu quiser deixar para uma instituição de caridade, eu posso? Posso. Dizem. Às vezes eu tenho vontade de pegar esses motoqueiros, pegar a moto, assim, eu queria ser muito forte, sabe? Pegar a moto, quebrar a moto na cabeça do motoqueiro. Mas vamos lá. Dizem as más línguas que o príncipe Charles, tá? Ele fez o testamento dele, que ele deixa todas as partes disponíveis dos bens para a mãe dele. Então, imagina, o príncipe Charles, né? Tadinha da rainha, não é? Ela faleceu, o marido dela faleceu agora, né? Mas dizem as más línguas que o testamento do Charles, então, a parte dos bens que ele pode dispor, 50% dos bens dele são todos para a mãe, porque ele acha que a mãe vai viver mais do que ele, não é? Então, ele pode fazer o que ele quiser com os bens disponíveis, com aquelas partes disponíveis? Pode. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha parte disponível? Posso. E essa minha parte disponível, eu vou chamar de legado. Então, vamos lá. Eu vou deixar, tá? Eu separei ali para os meus herdeiros necessários 50% dos meus bens, tá? Os 50% que eu posso dispor da forma que eu quiser, eu vou fazer da seguinte maneira. Para Maria, eu vou deixar a minha poltrona mole, tá, Maria? A poltrona da discórdia. Eu vou deixar para Maria, então, a poltrona da discórdia. Tá, Maria? Pô, Maria, essa poltrona vale, ó, 40, Maria. Um dia eu chego lá. Então, eu vou deixar para Maria a poltrona. Para o Ronaldo eu vou deixar a minha coleção de livros de literatura russa. Pode ser, Ronaldo? Você quer? Pode? Para o Alailson, não, para o Alailson eu vou deixar dinheiro. Para o Alailson eu vou deixar 50 mil reais. Isso é... Não, tá em português, Ronaldo, não precisa se preocupar, não. Isso é o que eu vou chamar de legado. Quando eu coloco no meu testamento o bem e eu destino esse bem a alguém, eu estou fazendo um legado. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos começar a falar dos legados. Gente, legado tem de tudo quanto é tipo. Legado de bem genérico, legado de bem determinado, legado de alimento, legado de crédito, legado de dívida, legado de não sei o quê, legado de não sei o quê. Então, hoje nós vamos começar a estudar os legados e as suas particularidades. Tá bom?
Então, vamos lá, vamos começar? Qualquer dúvida, não é? Vocês já sabem, podem falar. Então, vamos lá, legado. Olha que linda. Olha só, Maria. Eu vou deixar para você, Maria. Olha só, na cor caramelo. Que linda, imagina você lendo aí, tá? Estudando para suas provas, sabe? Olha que maravilha, você sentada nessa poltrona confortável. Isso aí é o seu legado, Maria, é o que você vai receber. O legado, então, é uma disposição testamentária em que eu vou especificar o bem e o destinatário. Sim, você vai estudar mais relaxada, você vai falar assim, nossa, eu estou sentada numa cadeira que era da minha professora querida, a professora que eu mais gosto, e ela lembrou de mim quando ela morreu, tá? Então, legado é essa disposição testamentária que eu falo o seguinte: deixo para minha aluna Maria, minha aluna querida, melhor aluna de sucessões, a minha poltrona mole do Sérgio Rodrigues, na cor caramelo. Tá bom? Então, eu deixo isso para Maria. Isso é o meu legado. Tá bom? O legado, ele pode ser para qualquer pessoa. Eu posso deixar para pessoa física, eu posso deixar para pessoa jurídica, eu posso deixar para instituição sem fins lucrativos, eu posso deixar para instituição com fins lucrativos. Não tem problema, eu posso deixar para quem eu quiser. Ok? O legado eu posso deixar para a igreja? Posso. Deixo todos os meus bens para o Padre Júlio, para ele continuar a campanha que ele faz de alimento para as pessoas mais desprivilegiadas. Então, eu deixo tudo para ele. Posso? Posso. Posso deixar para uma ONG? Posso. Eu posso deixar para Maria? Posso. Então, qualquer pessoa, seja parente ou não parente, pessoa física ou jurídica, pode receber um legado. A pessoa que dá o legado, então eu, tá? Eu sou o exemplo aqui, eu vou deixar o legado, vou ser chamada de legante ou testador. Testador porque eu faço o testamento, ok? Então, por eu fazer o testamento, eu vou receber o nome de legante ou testador. Legatário é a pessoa que recebe o legado. Então, a Maria, ela vai ser a legatária, ela vai receber a poltrona que eu vou deixar para ela, tá? O Ronaldo é legatário, ele vai receber a minha coleção de livros da literatura russa. Ô, Maria, você tem que esperar eu morrer, não é, Maria? Calma, ainda não morri. Sabe o que acontece? Vou contar para vocês. Todo semestre eu revogo o testamento e faço um testamento novo. Tá? Então, todo semestre eu estou revogando o testamento. Revogando o testamento, começando o testamento novo. Então, vamos lá. A Maria, ela é a legatária. Significa, ou não fique brava, significa o quê? Ela que vai receber o bem que eu vou deixar para ela. E o pré-legado ou legado precípuo é o herdeiro, então aquela pessoa que vai se beneficiar do bolo, lá daquela parte que eu separei, não é? E também do legado. Então eu vou escrever assim: deixo todos os meus bens, logo, todos aqueles bens que eu posso dispor, tá bom? Deixo todos os meus bens
para o meu filho mais velho. Não, eu vou deixar todos os meus bens para a baleia. Não é? Tem o filho mais novo, o filho mais velho e a baleia. Eu vou deixar todos os meus bens para o meu filho mais velho. Isso é o pré-legado. Por quê? Porque esse meu legatário, ele também é herdeiro. Então, ele vai receber a parte que lhe cabe lá da minha herança, que está separadinho, bonitinho para ele, e ele também vai receber parte aqui do meu testamento, ok? Então, o pré-legado ou legado princípio é aquele legado que é destinado para o herdeiro, tá? Sublegado. Digamos que a minha coleção, tá, Ronaldo? A minha coleção de livros da literatura russa estejam lá na casa do meu filho, tá? Tá na casa do meu filho, eu emprestei para ele porque ele queria ler, tá? Ele quer ler Dostoiévski, tá? Ele acha legal Tolstói. Então ele quer ler, eu mandei tudo lá para ele. Morri. Mas antes de morrer, eu escrevi o meu testamento. Deixo meus livros, tá, de literatura russa para o meu aluno Ronaldo da Silva Souza. Esse bem é meu? Esses livros são meus? São. Eu posso doar para quem eu quiser? Eu posso dar a título de legado para quem eu quiser? Posso. Mas eles estavam na minha posse quando eu faleci? Não. Eles estavam na posse do meu herdeiro. Mas não é meu? É meu, fui eu que comprei. Neste caso, eu vou ter o sublegado. O que é o sublegado? É uma ordem que eu dou para o meu herdeiro. Olha, os livros de literatura russa que eu te emprestei, esses livros devem ir para o Ronaldo. O livro é meu. Está com você, na sua posse, meu filho. Mas agora que eu morri, esses livros pertencem ao Ronaldo. Entregue os livros para o Ronaldo. No sublegado, então, o bem é meu, mas quando eu faleci, ele não estava na minha posse. Ele estava na posse de outra pessoa. Então, eu ordeno que essa pessoa entregue os livros para o Ronaldo. Ah, Ronaldo, e se o meu filho se recusar a te entregar os livros? Você acha que vai ficar assim barato? Não. Ele vai receber uma pena, tá bom? Ele vai receber uma pena. Qual é essa pena? Ele vai ser excluído da sucessão, lá da sucessão legítima, ou excluído de algum legado que ele tenha para receber. Então, se o sublegatário, meu filho, não entregar para o Ronaldo os livros que eu destinei ao Ronaldo, o meu filho pode ser excluído da minha sucessão. É como se ele tivesse renunciado à minha sucessão. Porque é uma ordem que ele precisa cumprir. Ele precisa cumprir. Porque a propriedade não é minha? É, a propriedade é minha. E eu destinei aquele bem, na minha última vontade, para o Ronaldo. E eu quero que o Ronaldo receba esse bem. Se o meu filho ficar inerte, se o meu filho se recusar a dar o bem para o Ronaldo, ele vai receber uma pena. Ele vai ser excluído da minha sucessão. Tá bom?
Tá russo, né? Tá russo, mas vai ser fácil, fácil, tá, Maria, para ele receber. Tá bom? Então, no sublegado, eu ordeno que alguém, meu filho ou um legatário, entregue um determinado bem que é meu, mas que está na posse de outra pessoa. Tá bom? Vamos lá começar, então, com as espécies de legado. A primeira espécie de legado é essa que eu falei o tempo todo. É o legado de coisa singular. Eu estou delimitando qual é o bem. É a minha coleção de literatura russa. É a cadeira mole do Sérgio Rodrigues, na cor caramelo, que um dia eu vou ter. Eu tenho, tá? A cadeira. Ok? O que mais? Que eu vou definir? Olha, os meus livros de direito, tá? Os meus livros de direito, direito civil, minha coleção de direito civil do Venosa, eu vou dar para o Henrique, tá, Henrique? Então, você vai receber a minha coleção, tá? De direito civil do Venosa, que deve estar mais desatualizada do que tudo, mas eu vou deixar. O legado de coisa singular é esse que eu especifico. Eu falo, vou deixar para o Alailson esse carregador de pilha, tá bom? Pilha AA ou AAA, tá bom? Da Sony, ok? Cycle Energy, tá bom? Eu estou especificando, tá? Eu estou especificando aquilo que eu vou deixar para o Alailson, tá bom? Sim, o do Venosa é bom, mas o meu tá meio desatualizado. Beleza? Então, no legado de coisa singular, eu digo o que é. Olha, Laílson, esse carregador aqui é para você, tá bom? Ou eu vou falar o seguinte, deixo para o Alailson a caneta, tá? Essa caneta aqui é Graph Peps, na cor verde. Vou deixar para o Alailson essa caneta. É a caneta laranja? Não, é a caneta verde. O Alailson pode escolher qual caneta que ele quer, a verde ou a laranja? Não, ele só pode escolher a verde. Por quê? Porque aqui eu deixei para ele, tá bom? Então, no legado de coisa singular, não, os 50 mil vão chegar também, Alailson, calma. Então, eu estou deixando também para você a caneta, tá? A caneta verde, ok? Então, no legado de coisa singular, eu individualizei o bem, tá? É a poltrona, é a coleção de livros do Venosa, é a caneta verde da marca tal. Isso é legado de coisa singular, tá bom? Legado de coisa comum. Imaginem o seguinte, eu e meu irmão resolvemos montar um escritório. Aí nós dois fomos lá e compramos uma sala de escritório, tá? Então, meu irmão e eu compramos uma sala de escritório. 50% é meu, 50% é do meu irmão. Eu posso deixar para alguém esses meus 50%? Então, isso é legado de coisa comum. No legado de coisa comum, eu não tenho a totalidade daquele bem, eu tenho uma fração daquele bem. Deixo para Maria Nóbrega, minha aluna de direito, que vai ser uma excelente advogada, tá? A minha fração
no escritório de advocacia tal. Posso deixar? Depende. Depende. A jurisprudência e a doutrina estão sempre em briga, tá? Ora a jurisprudência vai falar que pode, ora a jurisprudência vai falar que não pode. Ora a doutrina vai falar que pode, ora a doutrina vai falar que não pode. Mas o que o código diz? Que pode. Eu não sou dona da sala inteira. Eu tenho 50% da sala. Então, aquela fração que eu possuo, eu posso doar aquela fração para quem eu quiser. E doar, por favor, entendam, quando eu falo doar, é deixar no testamento, tá? Porque doação é diferente de legado. Na doação, eu estou viva. No legado, eu já morri. Eu deixei no meu testamento. Então, quando eu falo, por favor, quando vou doar, entendam lá no meu testamento, na disposição testamentária, eu deixei, tá, o bem. Então, lá na minha disposição testamentária, eu posso falar, deixo a cota parte do escritório de advocacia tal para minha aluna Maria. A minha cota parte está registrada no cartório de registro de imóveis do 2º ofício da capital. Então, eu estou especificando o que eu vou deixar para Maria. Eu vou deixar para Maria aquela fração que eu possuo, tá? Por que nós temos divergência? Às vezes, a doutrina entende que eu não posso deixar uma fração de um bem. Por quê? Porque eu não tenho o bem integral, tá? Eu não tenho a integralidade daquele bem, então eu não posso dispor em testamento algo que eu não tenha tudo. Mas eu não posso deixar ações? Posso. Eu tenho a empresa inteira? Não. Eu tenho uma cota parte ali, uma ação. Não é assim? É. Então, essa ação eu posso deixar. Isso é um legado de coisa comum. Eu não tenho a empresa inteira. Eu tenho uma parte pequena, mas aquela parte é minha. Isso é legado de coisa comum, tá bom? Próximo legado é o legado de coisa genérica. Atenção para o legado de coisa genérica. Deixo. E se o legante for o dono da empresa toda? Ele pode repartir para os legatários? Pode sim. Tá? É o legado de coisa individualizada. Porque ele vai pegar a empresa e vai falar, da minha empresa, deixo 25% para Kathleen, 25% para Maria, 25% para o Alailson, 25% para o Ronaldo. Tá bom? A divergência é se ele possuísse só 25% da empresa. Ele poderia deixar esses 25% para alguém? Tá? Uma parte da doutrina vai falar que não. Por quê? Porque ele não tem a empresa toda. A jurisprudência vai falar, parte da jurisprudência, que pode. Eu não posso deixar cotas. Eu não posso deixar ações. Eu tenho toda a empresa? Não tenho. O outro legado é o legado de coisa genérica. Atenção para o legado de coisa genérica. Eu deixo assim no meu testamento. Deixo para Kathleen um cavalo. Kathleen, deixo para você um cavalo. Digamos que eu tenha cavalo, trabalho não, Kathleen, que isso? Legado é algo bom, tá? É algo bom, não é algo assim para ti, não é ônus, só ônus, só ônus. Legado é bônus. Digamos que eu tenha um aras,
tá? Eu tenho um Aras. Eu tenho 100 cavalos lá no meu Aras. Que sonho, hein? Já imaginou? 100 cavalos no meu Aras. Rica. Sou rica! Sou rica, tá? Tenho lá um Aras 100 cavalos. Deixo para Kathleen um cavalo. Eu falei qual é o cavalo que eu vou deixar para Kathleen? Vamos lá, eu tenho 100 cavalos. Eu falei qual é a raça do cavalo? Eu falei qual é a cor do cavalo? Eu falei se o cavalo é novo, se o cavalo é velho? Eu falei se é o cavalo mais caro ou o cavalo mais barato? Não. Eu simplesmente disse, deixo para Kathleen. Aí, ó, Maria quer os outros, né? Deixo para Kathleen um cavalo. E aí? Qual é o cavalo que eu deixei para Kathleen? Os meus herdeiros vão escolher o cavalo para Kathleen. Dentre aqueles 100 cavalos que eu tenho, eles vão escolher o que está no meio termo. Nem o mais caro, nem o mais barato. Aquele que estiver, deixar escolher, não. Quem escolhe é o herdeiro. Não, e também não é o pangaré, tá? Não é o pior, não é o melhor. É o que está no meio, tá? Então, dentre os 100 cavalos, eles vão colocar um do lado do outro, tá? Na ordem do mais caro para o mais barato. E aquele que estiver no meio é o que a Kathleen vai receber. Ok, Kathleen? Professora Annalise falou, foi? Então, é legado. É aquele que está no meio. Legado de coisa genérica. Agora, atenção. Eu deixo para Stephanie uma casa. Nos meus bens, não tem nenhuma casa. E agora? Nos meus bens, não tem casa. Não tem casa. E agora? A Stephanie vai receber uma casa? Vai. A Kathleen vai receber a casa mais cara? Não. Vai receber a casa mais barata? Não. O que a Kathleen vai receber? Kathleen não, deixo para Stephanie uma casa. E aí? Os meus herdeiros vão poder escolher a casa para Kathleen. Vai ser a casa mais cara? Não. Vai ser a casa mais barata? Não. Vai ser uma casa no meio termo, tá? Tá bom, porque o melhor cavalo já é super caro, então mais ou menos já serve. Aceita? Sim. Ela também tem que aceitar agora, a Stephanie, a casa. Tá? É a casa mais cara? Não. É a casa mais barata? Não. É a casa no meio termo. Quem vai escolher? Os meus herdeiros. Então, atenção. No legado de coisa genérica, os meus herdeiros são obrigados a cumprir aquilo que eu estabeleci? Sim, são obrigados. Ainda que eu não tenha aquele bem, ainda que eu não tenha aquele bem. Mas veja só, eu disse o quê? Que ele é genérico. Eu especifiquei para Kathleen qual é o cavalo? Não. Eu expliquei para Stephanie qual é a casa? Não. Todo mundo sabe o que é um cavalo, não sabe?
Todo mundo sabe o que é a casa, não sabe? Quando você não tem o bem, como que acontece? Então, é o que eu estou falando aqui no legado de coisa genérica. Os meus filhos, meus herdeiros, vão ter de comprar para você, Stephanie, uma casa, tá? Vão ter que comprar para você uma casa. Vão ter que te dar uma casa. Digamos que eu moro aqui na Ponte Alta. Eles vão ter que comprar uma casa para vocês aqui na Ponte, para você aqui na Ponte Alta. Vai ser a casa mais cara da Ponte Alta? Não. Vai ser a casa mais barata da Ponte Alta? Não. Vai ser uma casa que dê dentro daqueles valores que eu deixei. Uma casa no meio, ok? Agora, atenção. Existe algo chamado legado de coisa tira? Claro que tira. Claro que tira. Tá? Quem que vai pagar por essa casa? Os meus bens vão pagar por essa casa. Tá? Os meus bens. Então, dentro dos meus bens, que tipo de casa dá para comprar para a Stephanie? Ah, professora, tá lá R$ 1 milhão. Eu vou comprar a casa de 1 milhão ou eu vou comprar a casa de 100? Eu vou comprar a casa que tiver no meio termo, tá? É o meu dinheiro que eu deixo. Pode extrapolar os bens que eu deixei? Não. Não pode. Tá? Então, o que os meus herdeiros vão fazer? Vão vender tudo que tem para comprar a casa para Stephanie. Tá? Então, é isso mesmo. Eles vão vender o que eu tenho, o que eu deixei, ok? Vão procurar uma casa que seja no meio termo, nem a mais cara, nem a mais barata, e vão comprar a casa e vão dar para Stephanie. Tá? Que é diferente de legado de coisa alheia. O que é o legado de coisa alheia? Eu falo o seguinte: deixo para Stephanie casa localizada na rua A, número 20, tá? Do condomínio Jardim das Palmeiras, registrado no cartório de segundo ofício de imóveis dessa capital com número tal. Eu tenho essa casa? Não. Mas eu especifiquei qual é a casa. Não é verdade? Eu disse qual é a casa, em que rua que essa casa está, qual é o registro dessa casa. Mas eu não tenho essa casa. E agora? Os meus herdeiros precisam comprar essa casa para Stephanie? Não. Tem uma gatinha que passa aqui o tempo inteiro. Tá? Então, no legado de coisa alheia, vejam só, eu especifico, deixo para Stephanie a casa localizada na rua A, casa de número 20, do condomínio Jardim das Palmeiras, registrado no segundo cartório de ofício da cidade, sob o registro, sobre a matrícula número tal. Esse bem é meu? Não. Esse legado é válido? Não. Ele é ineficaz. Por quê? Porque no momento em que eu faleci, eu não tinha aquele bem. Aquele bem não era meu. É diferente de legado de coisa genérica. No legado de coisa genérica, eu indiquei apenas o bem, eu indiquei a casa. Deixo uma casa, deixo um cavalo, deixo uma cadeira. Falei qual é a cadeira? Não.
Meus filhos vão chegar aqui em casa, vão escolher uma das cadeiras e vão entregar aquela cadeira que está ali no meio termo para Stephanie e para Kathleen. Mas no legado de coisa alheia, eu especifico o bem. Eu digo qual é aquele bem, tá? Então, digamos que eu tenho a casa lá na rua A, casa número 20, no condomínio Jardim das Palmeiras, registrado lá no segundo cartório de ofício, matrícula número tal. Eu tenho legado de coisa singular, não é? Posso deixar para a Stephanie a casa que eu tenho? Posso. Legado de coisa singular. Fiz o meu testamento hoje. Amanhã aparece alguém querendo comprar essa minha casa. Aí eu falo, tá bom, beleza, depois eu faço um outro testamento. Vendo a casa, assinei a escritura, tudo, faleci. Não fiz o novo testamento. No momento da minha morte, eu tenho aquela casa? Não. Legado, então, de coisa alheia. Aquela minha cláusula testamentária é ineficaz, porque eu não tenho mais o bem. Tá bom? Então, isso é legado de coisa alheia. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Entenderam a diferença de legado de coisa genérica e legado de coisa alheia? No legado de coisa genérica, eu apenas falo qual é o objeto. Deixo para Kathleen um cavalo. Se eu tenho o cavalo ou não, não interessa. Meus herdeiros vão ter de comprar um cavalo para Kathleen. Com os meus bens, tá bom? Eles vão vender os meus bens e vão comprar um cavalo para Kathleen. Deixo para Stephanie uma casa. Eu especifiquei qual é a casa? Especifiquei em qual cidade é a casa? Não. Falei quantos quartos tem a casa, quantos banheiros, quantos andares? Não. Já no legado de coisa alheia, eu especifico. Deixo a casa localizada na rua A, número 20, no condomínio Jardim das Palmeiras, registrado no cartório de segundo ofício desta capital, ok? Matrícula número tal. Eu tenho esse bem no momento da minha morte? Não. Então, essa cláusula testamentária é ineficaz. Tá bom? Essa cláusula testamentária é ineficaz. Nós não admitimos legado de coisa alheia, tá? Tá bom? Outro exemplo. Deixo para o Luiz Fernando um relógio. Eu falei qual é o relógio? Não. Todo mundo sabe o que é um relógio? Sim. Pode ser um relógio de parede? Pode. Pode ser um relógio de pulso? Pode. Eu falei qual é a marca? Não. Meus herdeiros vão escolher ali dentre os meus relógios, tá? O que tiver no meio termo. Ou, se eu não tiver, eles vão comprar um relógio que esteja ali no valor do meio termo dos relógios. Agora eu especifico. Deixo para o Luiz Fernando um Rolex de ouro, de platina, cravejado em brilhantes e esmeraldas colombianas. Eu estou especificando qual é o relógio, eu estou falando qual é a marca, eu estou falando o que esse relógio tem. Eu tenho esse relógio Rolex, cravejado em brilhantes e esmeraldas colombianas.
Em platina? Não. Meus herdeiros são obrigados a comprar esse relógio para o Luiz Fernando? Não. Legado de coisa alheia. Tá bom? Legado de coisa localizada. Deixo para o Ronaldo todos os livros que estiverem no meu escritório. Eu estou me referindo a quais livros? Só os que estão no escritório, não é verdade? Os que estão lá na cabeceira da cama estão incluídos? Não. Eu fui bem específica, não fui? Os livros que estão no escritório. Deixo para minha cunhada as bijuterias que estão na gaveta. Na segunda gaveta do criado. Criado não, que eu não posso usar mais essa palavra. Na segunda gaveta da escrivaninha. São apenas as bijuterias que estiverem na segunda gaveta da escrivaninha. Não são as bijuterias na primeira gaveta. São na segunda gaveta. Então, legado de coisa localizada. Deixo para Kathleen o cavalo, manga larga, machador, tá? De 4 anos, que está no Aras tal. É aquele cavalo que está naquele Aras? É aquele manga larga machador de 4 anos que está lá no Aras. Mas, professor, olha só, levaram o cavalo ao veterinário. E agora? Ele não está lá no Aras. Mas ele não saiu do Aras temporariamente? Apenas para ir ao veterinário e voltar? Nesses casos, nós admitimos, ok? Esse legado de coisa localizada. Ainda que o bem não esteja, ainda que o cavalo não esteja lá naquele Aras, ele saiu, mas vai retornar, tá bom? Ele saiu para ir ao veterinário, depois eles vão levar o cavalo novamente para o Aras, tá? Alguma dúvida com relação a legado de coisa localizada? No preço que está a gasolina, vamos ter que ir a cavalo para a faculdade. Falando em cavalo, um dia, gente, eu nunca vou esquecer disso. Estava chegando na faculdade, sabe ali na faixa de pedestre? Vem 2 caras montados a cavalo, passando com o cavalo na faixa de pedestre, tá? Andando ali no Gama. Pois é, estava indo na faculdade a cavalo, que ele estava indo na direção da faculdade, tá? Então, está acontecendo isso também, tá, Maria? Legado de crédito ou de quitação. Não era charrete, não. Era montada a cavalo mesmo. Tá? Legado de crédito ou de quitação de dívida. Você sabe que essa vida de professor já está meio difícil, não é? Aí eu emprestei para o professor Perdigão um dinheiro, R$5. E eu falei para ele, professor Perdigão, olha só, assina aqui essa nota promissória, dizendo que você está me devendo R$5, tá? Tá bom, aí o professor Perdigão foi lá e assinou a nota promissória. Eu posso deixar essa nota promissória para Maria? Posso. Maria, deixo para você essa nota promissória aqui, esse crédito que eu tenho com o professor Perdigão no valor de R$5. Tá? Maria, você tem que pensar, não é ali correção monetária, tudo, né? Um dia chega a 10. Então, eu deixo para Maria esse crédito que eu tenho lá na lanchonete da escola, da faculdade. Tá? Deixo para Maria aquele crédito. Legado de crédito, então, são esses créditos, esses valores que alguém deve para você
e que você deixa para um terceiro a título de legado, tá bom? Então, crédito, nota promissória, cheque, beleza? E nós também temos o legado de quitação de dívida. Meu irmão está me devendo um dinheiro. Deixo lá. Deixo para o meu irmão a título de legado a quitação, o perdão das dívidas que ele tinha comigo. Tá? Perdoo o meu irmão da dívida até esse momento. Atualização monetária e os juros continuam a contar. Então, na dívida, alguém que me deve, eu também posso perdoar essa dívida. Tá? Então, esse perdão de dívida. Pois é, Maria, eu também queria, tá? Eu queria que a Caixa perdoasse minhas dívidas também. Tá? Mas vamos lá, não é? Então, legado de crédito, eu deixo para alguém um crédito, tá? Uma pessoa me devia um dinheiro e eu deixo, então, esse crédito agora para Maria. Mas o meu irmão está me devendo. Eu também posso deixar um legado de quitação de dívida. Perdoo o meu irmão em todas as dívidas que ele tem para comigo. Tá? Legado de alimentos. Esse aqui é fria. Fria, tá? Fria para os herdeiros. Beleza? Mas é uma bênção para quem recebe. O que é alimento? Alimento vem lá do latim alimentum, que significa sustento. Sustento não é só comida, não. Você precisa só de comida para viver? Eu não. Eu preciso de comida, eu preciso de casa, eu preciso de roupa para vestir, eu preciso de um plano de saúde. Pode deixar precatórios? Pode deixar precatórios, tá? Pode deixar, Laís. Então, eu preciso de roupa para vestir. Eu preciso de um plano de saúde. Eu preciso de dinheiro para comprar. Calma que eu estou falando o que é essencial. Peraí, Stephanie. Vamos lá, o que é essencial? Eu preciso de dinheiro para comprar o remédio, se eu ficar doente, não é assim? Eu preciso do plano de saúde para eu poder me consultar. Eu preciso de dinheiro para eu me divertir também. Diversão também é sustento. Preciso de dinheiro para comprar livro, eu preciso de dinheiro para pagar a internet, para poder acessar as coisas. Isso tudo é alimento. E o que é o legado, então, de alimentos? Legado de alimentos é o sustento de tudo que for essencial para manter uma pessoa viva. E se eu não falo por quanto tempo ele é até a pessoa morrer ou esgotar completamente a herança. Vamos lá, Stephanie. Você tem filho, Stephanie? Não. Alailson, você tem filhos? Quantos? E qual a idade? Uma. Alailson inteligente, pensa no meio ambiente, só tem um filho, não é 10 anos, olha que beleza. Qual que é o nome da sua filha, Laílson? Maitê, que nome lindo. Então, eu ganhei na Mega Sena da Virada 300 milhões. E aí eu escrevo lá no meu testamento, deixo legado de alimentos para Maitê, filha do Alailson. Qual é o período que a Maitê vai usufruir
desses alimentos enquanto ela viver, tá? Ou enquanto os alimentos durarem na minha herança. Eu ganhei 300 milhões na Mega Sena. A Maitê, se eu não falar nada, tá? Se eu não falar nada, a Maitê vai receber esses alimentos enquanto ela existir ou até ela gastar 300 milhões. Mas eu posso falar também. Deixo legado de alimentos para a Maitê até ela completar 18 anos. Quer dizer que a minha herança, os meus bens vão ser usados para sustentar a Maitê até ela completar 18 anos. Não, Stephanie, eu não preciso especificar. Mas nós já sabemos mais ou menos o que é essencial. Comida, roupa, estudo, então pagar a escola, saúde, vestuário, diversão, tá? Viagens, isso tudo entra ali no sustento da pessoa. A Disney, então, a Laís vai poder levar a filha Maitê para a Disney, tá? Eu não vou, a minha herança não vai bancar o Alailson, vai bancar apenas a Maitê, tá? Se eu não falo nada, então a Maitê vai ter lá 99, 102 anos. Vou continuar pagando até a Maitê passar dessa para melhor. Se eu não falo nada. Se eu coloco até 18 anos, fez 18 anos, cessou. Aí sim, o que sobrar dos meus 300 milhões vai para os meus herdeiros. Se não sobrar, se chegou nos 18 anos e ela já torrou os 18 milhões, meus herdeiros vão ficar sem nada, tá? Então, atenção com o legado de alimentos. Eu preciso falar. Até tal idade. Porque senão é ad eterno. É ad eterno ou até os limites da herança. Não, gente, os meus bens, tudo. Aquilo que eu podia dispor e aquilo que eu não podia dispor. Total dos meus bens, 100 mil. Deixo legado de alimentos para a Maitê. Tadinha da Maitê, vai usufruir aí menos de um ano. Não é, Alailson? Nós sabemos como criança gasta, não é? Nós sabemos, menos de um ano aí, a Maitê já vai ter usufruído todos 100 mil que eu deixei. Vai poder ultrapassar os 100 mil? Não. A herança é no limite da herança. As dívidas que eu criei, isso aí não é uma dívida? Nos limites da minha herança. Chegou aos 18 anos, ainda sobrou dinheiro lá dos 100 mil, aí os meus herdeiros recebem. Caso contrário, não recebem nada, ok? Então, atenção com o legado de alimentos. Alimento é tudo, tá bom? Tudo, vestuário, diversão, estudo, comida, casa, locomoção, tá? Legado de usufruto. Olha só, eu não vou deixar para a Maitê um legado de alimentos, mas eu vou deixar para a Maitê o legado de usufruto de uma casa. Tá? Eu ganhei na Mega Sena, vai cair na prova. Eu ganhei na Mega Sena da Virada, comprei uma mansão lá no Parque Way, 5 suítes.
A Maitê, eu quero que a Maitê fique morando naquela casa, legado de usufruto. A Maitê vai poder morar na casa? Vai. Ela vai poder, os pais da Maitê vão poder, se quiser, alugar a casa e receber o dinheiro. Então, professor, os demais herdeiros só recebem quando terminar, sim, senhora. Só quando terminar o legado de alimentos e se sobrar, tá? Se sobrar. O que pode acontecer, Maria, é estabelecer como se fosse uma pensão para a pessoa, que é o que acontece. Ela vai receber uma pensão mensal do dinheiro que está depositado em juízo. Então, mensalmente, ela vai receber um valor até atingir a idade tal, tá? Depois que atingir a idade tal, cessa, aí continua a herança, né? O inventário e a partilha com o que sobrar, e essa pessoa deixa de receber. Ok? O legado de alimentos, vai existir uma pensão alimentícia. O juiz vai determinar um valor de quanto aquela criança gasta por mês, o que é suficiente para manter as despesas daquela criança. Beleza? Não é assim, o pai e a mãe vão ficar com dinheiro na conta e vão poder usar e abusar do dinheiro. Não. Tá bom? O juiz estabelece ali o valor que vai ser destinado à criança. Ah, as despesas da criança estão aumentando. Você vai lá, entra, o juiz entra com a petição para o juiz alterar o valor daquele legado de alimentos. Aumentar ou diminuir, tá bom? Beleza? Legado de usufruto. Aí o Alailson quer saber, mas não pode vender? Não, Alailson. Eu vou deixar para a Maitê a casa para ela morar. No máximo, vocês podem alugar a casa e usufruir e fruir dos frutos daquela casa. Vender, doar, dar em pagamento. Não, não pode. Vocês não têm, a Maitê não vai ter a propriedade daquele bem. Ela vai ter apenas o usufruto. Tá bom? Então, ela vai poder gozar e fruir do bem. Viver naquele imóvel, tá? Alugar o imóvel se achar necessário, se entender que é o melhor, tá? Então, ela vai poder gozar e fruir daquele imóvel. Tá? E ela vai poder fazer isso. Eu posso estabelecer um período, 10 anos, 20 anos, vitalício. Significa que quando a Maitê tiver lá 102, 103 anos e ela falecer, os herdeiros da Maitê vão receber a casa? Não. A casa volta para os meus herdeiros. Tá? Porque a propriedade da casa é dos meus herdeiros. A única coisa que a Maitê tem é o usufruto daquele bem. Se não fala nada, vitalício, tá bom? Se não fala nada, pressupõe que é enquanto a pessoa, o legatário, viver. Importante falar isso, porque o legado, ele é destinado a alguém. Se essa pessoa renuncia, ou se essa pessoa já faleceu no momento do recebimento do legado, aquela cláusula é ineficaz, tá? Eu falei isso com vocês na nossa última aula, quando eu fiz aquele exercício do amigo íntimo que tinha recebido toda a herança. Vocês lembram disso? Mas ele tinha falecido antes do testador. A filha do amigo íntimo recebe? Não. Porque no legado não tem essa representação. O legado ele é destinado a alguém.
Eu deixei o bem para a Stephanie. A Stephanie não quer? Ok, o bem vai para o bolo, vai para os meus herdeiros necessários. Se eu não tiver herdeiro necessário, vai para os meus herdeiros facultativos, tá? Legado de imóvel, deixo para Kathleen uma casa, tá? Não vou deixar para a Maitê mais, que a Maitê já ganhou os alimentos. Deixo para Kathleen a casa lá no Parkway. 5 suítes, tá, Kathleen? 5 suítes, piscina, sauna, churrasqueira, tá? Vaga na garagem para 5 carros. Negócio assim, bom, tá? Legado de imóvel. Agora, atenção. Deixo para Maria um lote, tá? Deixei para Maria um lote. Deixo para Maria um lote lá no Lago Sul, tá, Maria? Ponta de Picolé, na beira do lago. Você vai poder colocar uma lancha, passear no lago. Só que o que aconteceu? Eu resolvi construir naquele lote. Eu tô viva ainda. Eu resolvi construir naquele lote. A casa que eu construí é da Maria? Vamos lá, eu deixei para Maria um lote. Fiz meu testamento hoje. Deixo para Maria, tá? O lote localizado na QL e tal, do Lago Sul. Tá? Aí no outro dia eu falo, quer saber? Eu vou construir naquele lote. A casa é da Maria? Não. Não é sua, Maria, só o lote, tá? Ou você compra a casa dos meus herdeiros, ou os meus herdeiros compram o lote, o valor do lote. Mas a casa não é sua. Mas para Kathleen, eu deixei a casa, não é, Kathleen? O lote é a casa, lá no Parkway. E aí, o que acontece? O lote era muito grande, sabe? Eu resolvi fazer uma quadra ali de futebol, tá? Eu quero construir ali uma quadra de futebol society, sabe? Quero também aumentar a casa. Eu tô achando a casa pequena. A casa só tem 5 suítes. Eu acho, Kathleen, que você merece na casa um cinema dentro da casa. E eu estou aumentando a casa. Esses aumentos, tá? Esses acréscimos que eu fiz na casa da Kathleen, são da Kathleen? São. Por quê? Porque o acessório integra o principal. Olha só, o Ronaldo já se deparou com a situação que a pessoa tinha um lote, mas não tinha casa. Então, atenção para o legado de imóveis. Se eu deixo o lote no testamento, é o lote que a pessoa recebeu. Não é nada que está em cima do lote, não. Agora, se eu deixo a casa no lote tal, eu posso depois construir, não sei quantos andares em cima da casa. A casa acompanha o principal, tá bom? Então, atenção com legado de imóvel. E para terminar hoje, vamos falar do legado de dinheiro. O que é o legado de dinheiro? É o dinheiro mesmo. Não é carro, não é lote, não é casa, não é parcela de escritório, não são ações, não são canetas, não é a poltrona mole, é dinheiro. Dinheiro na conta. Deixo para o Ronaldo 50 mil reais. Então, Ronaldo, legado de dinheiro. Dinheiro.
Deixo para o Ronaldo 2.000 euros. Bacana, hein, Ronaldo? 2.000 euros no câmbio de hoje dá quase 5 milhões de reais, tá? Aproveita. É muito dinheiro, 2.000 euros, tá? 2.000 euros, como diz meu marido, 50 milhões de reais, tá? 5 milhões de reais. Então, legado em dinheiro é o dinheiro mesmo, tá? Não é bem, não, eu sei que não dá tudo isso, mas é porque o câmbio está tão desvalorizado, não é que nosso dinheiro não dá para nada. Então, vamos lá. Dinheiro, legado em dinheiro, é dinheiro mesmo na conta do Ronaldo. Ok, pessoal? Então, alguma dúvida com relação aos nossos legados até agora? Alguma dúvida com relação aos nossos legados? Não? Então, só para lembrar, a atividade avaliativa, que vale 1,5 ponto para complementar a nota do bimestre, já está disponível no Moodle. Vocês vão ter até quinta-feira à noite para fazer essa atividade avaliativa, tá? Lembrando, lá no nosso plano de ensino, diz o seguinte: a nota do bimestre, ela é 7 pontos da prova que vocês fizeram no Avalia e 3 pontos de atividades que serão feitas ao longo do semestre. 1,5 ponto foi aquela atividade da resenha e 1,5 ponto dessa atividade que está no Moodle, tá bom? Então, já está disponível para vocês até quinta-feira, meia-noite. Quem não fez a prova no Avalia, porque estava com pendências com a instituição, e avisou o professor Perdigão, e o professor Perdigão me avisou, vai poder fazer a prova no Moodle até sexta-feira à noite. Ok, Alailson? Então, você, por exemplo, pode fazer a prova até sexta-feira à noite. Deixou de fazer a atividade avaliativa 2, não tem recuperação, não tem chance de fazer de novo. Ok? Também não fez a prova no Avalia, não fez a prova no Moodle, 0 no quesito avaliação no bimestre. Combinado? Vai ter que fazer a prova, então, substitutiva. Beleza? Ok? Tá lá no Moodle, pode olhar que eu já fiz. Se não tiver, me manda uma mensagem no e-mail que amanhã eu te respondo e já deixo a prova lá, tá? Mas eu fiz a prova hoje, ela já está no Moodle. Combinado? Então, no mais, pessoal, obrigada. Bom feriado para vocês amanhã. Fiquem em casa. Isolamento. Professora?